E aí, pessoal, agora nós vamos fazer mais uma videoaula em PowerPoint, porém, vamos falar sobre o setor 222, módulo 5, módulo muito fácil, tá bom? O módulo que a gente vai analisar os gráficos do movimento uniforme. Módulo bem simples. Então, pessoal, olha só. Analisando o movimento uniforme, vamos pensar agora em forma gráfica, ok? A gente já sabe que o movimento uniforme é aquele movimento onde o valor da velocidade permanece constante, certo? E quando eu penso em movimento uniforme, eu tenho que analisar a parte gráfica deles. Então, olha só, se eu estiver falando do diagrama de espaço-tempo, ou seja, de um gráfico que relaciona posição, espaço, em relação ao tempo. Olha esse exemplo aqui. No tempo 0, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Olha a minha posição variando de 6, 9, 12, 15, 18, 21. O que eu consigo observar? Que ao passar 1 segundo, eu me desloco 3 metros. Ó. Do tempo 0 ao tempo 1, eu andei 3 metros. Do tempo 1 para o tempo 2, eu andei mais 3 metros. Ou seja, a cada 1 segundo, eu me desloco 3 metros. Eu já sei a velocidade do meu objeto, 3 metros por segundo. Outra coisa importante, está vendo que a posição está crescente? 6, 9, 12. Significa que eu tenho um movimento progressivo. Ou seja, movimento progressivo é sempre quando eu tenho um valor de velocidade positivo, ok? Então, olha aqui. Eu tenho o eixo Y com posição, o eixo X com o tempo, ok? E eu observo que o meu gráfico é crescente. Movimento progressivo porque minha velocidade é positiva. Agora, quando eu olho o exemplo ao lado, o tempo continua progressivo, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Porém, olha a minha posição. Era 8, foi para 6, foi para 4. Ou seja, ela está diminuindo sempre num valor de 2, tá vendo? No tempo 0 a posição era 8, no tempo 1 a posição era 6. De 8 menos 6, 2. Mesma coisa aqui, ó, tempo 1 segundo indo para o tempo 2 segundos. Eu saio da posição 6 e vou para a posição 4. De novo, variei 2 metros de posição. Quando eu observo que ele está mudando sempre de 2 em 2, eu já achei o valor da velocidade, que é 2 metros por segundo. Mas é importante perceber que a posição está diminuindo. Significa que o valor da minha velocidade é negativo. Se o valor da minha velocidade for negativo, eu tenho o que a gente chama de movimento retrógrado, ok? Olha o meu gráfico aqui de posição em relação ao tempo. Meu gráfico fica decrescente, ó, decrescente. Beleza? Então, olha só. Movimento progressivo, velocidade positiva, e o meu gráfico de posição em relação ao tempo é crescente. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Meu gráfico é decrescente de posição em relação ao tempo. Importante ressaltar uma coisinha aqui. Velocidade positiva ou negativa está relacionado com o sentido do movimento. Se eu estou indo ou se eu estou voltando. Não tem nada a ver com frear ou acelerar, ok? Um erro bem comum, a galera vê a velocidade negativa e achar que o objeto está freando, tá? Isso é totalmente incoerente. Então, olha só. Velocidade positiva, ele está indo para frente, 6, 9, 12, 15. Agora, se eu estiver voltando 8, 6, 4, 2, eu tenho uma velocidade negativa e um movimento retrógrado. Fechou? Muito fácil, certo? Aí, pessoal, olha só. O outro diagrama que a gente vai analisar é de velocidade em relação ao tempo. Mais fácil ainda. Se o meu movimento é uniforme e eu vou olhar um gráfico de velocidade em relação ao tempo, movimento uniforme, valor da velocidade sempre igual. Então, olha só, velocidade em relação ao tempo, o meu gráfico ó, vai ser constante, uma linha reta, certo? Aí, olha só, se o meu movimento for progressivo, minha velocidade é positiva e eu desenho a minha reta na parte positiva do eixo Y em relação à velocidade. Agora, se eu tenho um movimento retrógrado, ou seja, a velocidade é negativa, eu faço o desenho do meu gráfico aqui, ó, traço essa linha aqui na parte negativa do eixo Y, que reflete ao vetor velocidade. Aí, olha só, para finalizar, eu tenho aqui ó, uma situação que eu tenho velocidade em relação ao tempo. E eu tenho o meu gráfico que é uma constante, certo? Aí o exercício passa esse gráfico e pede qual foi o deslocamento do móvel
por exemplo, do instante 2 ao instante 5. Você vem aqui, ó, no instante 2, fecha essa linha aqui. No instante 5, fecha essa linha aqui. Tá vendo que a gente transformou isso aqui numa área? A área do gráfico vai ser exatamente igual ao deslocamento da região selecionada. Muito fácil. Se ele quiser de todo o movimento, faz a área total do gráfico. Se ele definir o intervalo entre dois tempos, faz a área entre esses dois tempos, ok? Então, pessoal, para a gente praticar melhor essa questão aqui do movimento uniforme e seus diagramas, né, que são os gráficos, eu separei o Aprender Sempre da página 171, ok? Olha lá o enunciado. O gráfico a seguir representa a posição de um móvel em função do tempo. Posição, eixo Y, em função do tempo. Só de olhar esse gráfico e observar que ele é decrescente, eu já sei que eu tenho um movimento retrógrado, logo a minha velocidade tem valor negativo, certo? Aí a A pede, escreva a função horária dos espaços para esse movimento. Primeira coisa, para eu escrever a função horária desse movimento, eu tenho como obrigação achar o valor da velocidade, certo? Então, olha só, o que eu fiz aqui na A? Eu fiz o vetor, eu coloquei a equação sorvete aqui, ok? Posição final igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Quando eu olho o meu gráfico, no tempo zero, minha posição é 12. Isso é posição inicial, ok? Aí passou-se 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. Ao término do meu movimento, a minha posição era menos 4 metros. Então, eu vim substituir na equação sorvete, ó. Posição final, menos 4. Posição inicial, 12, mais o meu vetor velocidade, vezes o tempo. Decorrido aqui de 4 segundos. Agora é matemática, certo? Menos 4, 12 vem para o lado de cada igualdade, inverte sinal. Menos 4 com menos 12, menos 16. Eu tinha o 4V aqui. O 4 passa dividindo, logo o valor da minha velocidade, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Negativo porque o movimento é retrógrado, ok? Na A, ele pede para escrever essa função horária. Lembrar que sempre que o exercício pedir para escrever a função horária, a gente substitui só a posição inicial e o valor da velocidade. Então, olha só o sorvetinho aqui. Posição final, posição inicial, velocidade e o tempo. Posição final não substitui. Posição inicial 12, essa você substitui. Substitui o valor da velocidade, menos 4, vezes o tempo. Isso aqui é a função horária do seu movimento. Lembrar que a função horária é uma equaçãozinha que você monta para usar depois. Por isso que você não substitui o resto aqui. Você só monta essa equação e não faz mais nada, ok? Então, a função horária substitui a posição inicial e substitui o valor da velocidade. Então, a função horária desse gráfico é S igual a 12 menos 4t. E a B também pede, esboce o gráfico da velocidade em função do tempo. Muito simples. Velocidade no eixo Y, tempo no eixo X. Foram corridos 4 segundos, então 1, 2, 3, 4, certo? E com o movimento uniforme, a velocidade é sempre constante, um valor de velocidade de menos 4, que vem daqui até aqui, ok? O exercício não pediu, mas se ele quisesse saber qual foi o deslocamento total do móvel a partir desse gráfico aqui da B, só a área desse retângulo aqui, certo? Que daria 16 metros. Base vezes altura, né? 4 vezes 4, 16. Beleza, galerinha? Então, pessoal, é isso aí, ok? Esse módulo é muito simples, por favor, refaçam esses exercícios que eu fiz com vocês, tá bom? Um beijão, se cuida.